acho, eu não sei, eu acho que a gente vai, eu sinto que por mais que tenham variações, que o trabalho ele vai tomando a forma daquilo que você é naquele momento em que você realiza, né? Isso assim, a gente não pode perder essa atualidade, essa presença máxima. Acho que é muito bacana isso, quando a gente olha para o trabalho e fala, eu sou isso, hoje, neste momento, eu sou isso, né? Mas, no meu caso, eu acho que as coisas são colocadas muito anteriormente, assim, as pistas para isso. E eu acho que para muitos artistas também. Agora, eu só tive consciência dessas pistas na hora que eu parei para escrever minha tese de doutorado. No mestrado não foi, na graduação não foi na elaboração assim, da tese, eu acho, que é um momento onde a gente inaugura um pensamento com muita propriedade, eu acho, nossa, né? Uma tese em artes visuais, como artista, né? E eu acho que eu tive consciência que a forma como eu olhava para as coisas lá atrás, elas estão presentes até hoje. Então, a forma como, para mim, eu precisava... Isso eu estou falando de lembranças muito antigas, assim, 4 anos, 3 anos, 5 anos, que a gente viajava muito de carro, horas de carro, e eu sempre pedia para parar. Aí eu parava, pedia porque eu precisava parar, para descer do carro. E eu me lembro de olhar, eu precisava parar, porque eu precisava olhar, eu ficava olhando as formigas. Passava um tempo, e eu sempre fui muito respeitada nesse momento. Não era pausa pipi, era uma pausa assim, que eu tinha que descer e olhar um pouco. E eu ficava olhando, me lembro muito bem da cena, eu olhando as formigas. No meio assim, o carro parado, o Fusquinha parado na estrada, Brasília, Rio de Janeiro. E aí botava todo mundo para dentro. Eu me lembro, assim, depois eu vou tentar ver onde isso vai chegar, mas assim, eu me lembro de chegar numa praia e ver o mar à noite. Para mim isso foi uma experiência decisiva, e eu vejo que ela permeia todo o meu trabalho. Eu tinha 9 anos, e a gente chegou assim, a gente sempre chegava e meu pai e minha mãe falavam, não, vamos ver, a gente chegava na montanha, vamos olhar a montanha, podia estar de noite, meu pai sempre falou isso, nós vamos olhar a montanha, e eu adorava aquilo, e hoje pensando, tinha irmãs que falavam, mas está de noite, ele falou, não, nós vamos olhar à noite, que era lugares geralmente isolados, sem luz, e isso para mim foi decisivo, está em todo o meu trabalho, como é que você olha à noite, pelo que ela é, escura, embaçada, essa experiência do mar, olhar o mar à noite, para mim foi assim, eu nunca esqueci, foi uma coisa tão profunda de estar no horizonte, ele ser noturno e não ter luz nenhuma, e você só ter o embate com o escuro, que se a gente pensa assim, desbravar uma outra camada de luz, né? Se a gente pensa na relação do dia e da noite, né? Que o dia está tudo iluminado, você é dono, né? Você é um soberano na luz do dia, e à noite a gente não é soberano, né? Você só tem a camada escura e você tem que desbravar aquela intensidade de luz, assim. E eu acho que para mim o meu trabalho, o meu interesse, não é à toa que eu escolhi a paisagem, assim, não poderia ter outra relação com o mundo senão através da paisagem. Eu acho que ela vem desde da minha memória mais antiga, onde eu nunca gostei de chegar exatamente, mas eu sempre gostei de estar na janela olhando aquilo passar, olhando lá. Às vezes eu me lembro de ver a menininha lá embaixo e pensar, para onde que ela está indo? Aquela casinha lá no meio do nada, o que acontece ali? Então, assim, essa relação com eventos assim, insignificantes quase, pormenores, né? Que vai aparecer no meu trabalho. Então, assim, há rompimentos, eu não entendo, eu não vejo que eu tenha rompido muita coisa, eu tenho distanciamentos. Por exemplo, os trabalhos de intervenção urbana, que são também super direcionados, focalizados, sintéticos, hoje, por exemplo, eu estou mais distante deles. Quando
o vídeo entra em cena, quando a videoinstalação entrou em cena, porque eu encontrei no vídeo, talvez nesse sentido, desbravando o vídeo, uma extensão do olho, que para mim sempre foi uma questão, como é que eu não perco aquilo que eu vi? Como é que eu... isso só vai se intensificando, pode ser até meio... um desejo de possuir as coisas que a gente não possui pelo olho, mas assim, como é que você abandona um cume que você está olhando 4 horas para ele? Quando é que você diz, eu vi, eu posso me distanciar? Como é que você sempre fala, como é que você abandona um Rembrandt? Como é que você abandona uma instalação do Turrell? Como é que você abandona um trabalho do Smithson? Como é que você abandona tantos, um Van Eyck, uma janela do século XV? Como é que você abandona isso? Em sã consciência? Não, você quer levar isso para você. Então, isso para mim sempre foi uma questão de saber, no final das contas, que a gente está lidando com a perda absoluta das coisas, né? Ele é perda absoluta. E eu encontrei no vídeo a forma de, pelo menos, acreditar que eu não perdi. Assim, quando você registra uma imagem em vídeo, é óbvio que o olhar já se foi, é óbvio que o tempo daquela contemplação já se esvaiu, mas a gente tem a ilusão que capturou alguma coisa, né? Então, nesse sentido, eu acho que quando eu comecei a desbravar, usando o seu termo, não como outra linguagem, como outro motivo de trabalho, né? Mas desbravar o vídeo como uma extensão do meu olhar. Aí eu acho que eu cheguei num outro lugar, para além das intervenções urbanas. Não que as questões que eu trato no vídeo não estivessem já nas intervenções, que elas estão, de outra forma, né? Isso daí eu acho assim, a experimentação, ela não é, eu acho, no meu caso, não é de novo, não é uma experimentação no ateliê, é uma experimentação no lugar. Por quê? Porque a forma como a gente trabalha, assim, é o lugar que vai ditando o que vai sendo filmado. Então, é completamente imprevisível. Completamente, porque às vezes, várias vezes já aconteceram. Eu saio com a certeza de querer filmar alguma coisa e não vou fazer, porque a coisa acontece ali, do ladinho. Então, não é uma relação, não há uma determinação que faz que eu quero filmar a nuvem passando no cume. Não vai acontecer, porque eu não dou conta do tempo. Então, teve uma situação que a gente filmou uma geleira despencando. A gente estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato, que eu acho que em uma vida inteira a gente não poderia presenciar aquilo. Só que a imagem tremeu. Quer dizer, a experimentação nesse caso se deu tentando buscar o ângulo para acompanhar a geleira caindo. A experimentação ela acontece no instante, ela dá certo ou ela não dá certo, não tem margem. Porque uma vez que a geleira não vai despencar diante de você 2 vezes. E a gente fez a prova disso, 2 anos depois a gente voltou no mesmo lugar. E falou, essa era a única certeza que a gente tinha de toda a viagem que a gente saiu para filmar. A gente quer filmar a geleira caindo. Nós passamos 2 dias, 3 dias, de 5 à meia-noite. A geleira não caiu. Mentira, ela caiu no momento em que a gente desviou a câmera para o outro lado. Então, assim, para mim, entra como um campo de experimentação? Entra. No campo que eu perdi, eu desviei no momento errado, agora eu vou prever que a geleira vai cair no momento em que eu vou desviar, depois de 5 horas, apontando a câmera para lá, olhando fixamente, tentando dominar todo aquele corpo de gelo, desejando que ele caísse diante dos meus olhos, e ele caiu no momento em que eu desviei a câmera. Então, e tem a experimentação de outra ordem, eu acho, que é aquela que a gente vai fazendo, coloca a câmera, vamos testando no lugar. Então, isso acontece demais.
por exemplo, pensando rapidamente aqui, em vídeos onde eu estou andando em espaços, vastos espaços. Anda, volta, anda de novo, testa a direção, que aí a gente está experimentando no lugar. E aí depois a gente vai olhar mais para frente, se isso está bom, se não está, volta. Mas há uma experimentação, e eu acho que quando você filma no lugar, ela é mais radical, porque uma vez que você saiu desse lugar, você está fora dele. É diferente de uma experimentação, acho que no ateliê, que acontece esse deslocamento também. A gente tem as perdas no ateliê, mas quando você precisa do lugar, que o lugar é o seu trabalho, com tudo que ele é ali, com a poeira que passa, com tudo, você está no meio do mundo concreto ali, né, no espaço fora do ateliê, a gente começa a entender que ou a gente experimenta ao máximo, tentando não perder, ou a gente vai perdendo. Só que isso também é complicado, porque muitas vezes, quanto mais experimentação a gente realizou nesse espaço, menos material eu aproveitei. Aquele material onde foi completamente imprevisível, às vezes, acho que em 80%, é o que vira um trabalho mesmo. Que é onde, assim, no lugar a gente vai se situando, vou me situando nesse espaço, vamos filmar. E tem um tempo, né, que é lento. Então, assim, para mim é uma combinação exata, esse tempo, porque eu trabalho com o tempo do meu olhar, e ele é lento. Então, estar perto de um cume, olhando um cume, a manhã inteira, a gente não vai filmar na hora que chegou. Não, você filma depois que você ficou lá muito tempo. Porque aí você tem o momento da contemplação e o momento do registro disso. Então, assim, são experimentações de várias... Tem experimentação, mas para mim a experimentação, às vezes, ela é mais traiçoeira do que trabalhar com o imprevisto, o imediato, a intuição do instante, sabe assim? Eu tenho, assim, os meus amados, que são os companheiros que não nos abandonam. Eu acho que todo artista tem, né? E trabalhando com a paisagem, não tem. Eu tenho toda a história da pintura, né, grande parte dela, junto comigo. É óbvio que dentro de toda a história da pintura e depois dos artistas contemporâneos, claro, né, que vão trabalhar com essa questão do tempo, eu me relaciono intimamente com pintores do século XIV, me relaciono intimamente com pintores do século XV, me relaciono intimamente com a Holanda do século XVII, com um grupo que abaixa o horizonte, me relaciono com a pintura do século XIX, pintura romântica do século XIX, de paisagem, né, um Caspar Friedrich, me relaciono com o século XX e XXI, com os artistas contemporâneos da lenda arte, não todos, mas alguns bem especificamente. Eu acho que a lenda arte foi um dos movimentos da arte contemporânea que me são mais próximos pelas questões do trabalho, a relação em estar num lugar e a volta desse lugar, como é que se dá essa intimidade, tanto com o espaço exterior quanto com o espaço da galeria, né? Então eu acho que tenho, se eu for elencar aqui, eu tenho artistas muito precisos, que são aqueles que é o meu grupo, né? É o meu grupo. Então ele vai desde de um Van Eyck, Campin, Rembrandt, mesmo que o Rembrandt não pinte a paisagem, mas a pintura do Rembrandt, para mim, ela é uma pintura desse tempo lento, assim, em que medida a gente, para dar conta de uma pintura do Rembrandt, você necessita tempo. Tempo, não que outras não necessitem, mas essa me convoca muito, assim, como é que camada sobre camada, pincelada sobre pincelada, ele
ele silencia tudo à volta dele. Assim. Então, tenho pinturas muito específicas, como tenho também do Caspar Friedrich e a relação do personagem solitário e a montanha, quer dizer, e Smithson. Então, assim, é muito precisa essa relação. Assim, eu me sinto muito próxima dessas questões. Assim. Essa é uma pergunta bem bacana, assim, instigante de se pensar, né? Eu acho que o trabalho, no meu caso, pensando assim nessa exposição que a gente está aqui, né? Dessa noção de trabalho, aonde que ela entra? Para mim, a noção de trabalho aqui, ela entrou desde o momento onde a gente decidiu voltar a esses lugares, planejar em função não não é uma viagem qualquer, mas é uma viagem pensada para que a gente conseguisse filmar. Então, ela a noção de trabalho para mim, ela entra desde a decisão de eu vou para filmar, a tentar contornar todos os problemas que aconteceram, por exemplo, o extravio de uma mochila onde tinha milhares de ferramentas de trabalho. Como é que você faz com isso? Como é que você contorna uma perda de material filmográfico, por exemplo? Rádio, como é que você contorna? O tempo todo a gente trabalhou nessa viagem, o tempo todo, contornando aquilo que a gente perdeu. Normalmente, né, 30 dias de mochila extraviada, você perdeu. Você tem que arrumar táticas para que o trabalho permaneça. Porque é muito fácil você falar, já que foi tudo roubado, então vamos aproveitar, vamos relaxar. Então é uma viagem, eu acho que a noção de trabalho para mim, ela entrou o tempo todo a gente não se desviou daquilo que a gente veio fazer. Né? E eu acho que entra também a partir do momento onde você deseja a obra. A obra ela não cai de paraquedas. No momento em que você deseja que algo aconteça, entra em cena o trabalho. E eu acho que é um trabalho assim, obsessivo, ele é um trabalho repetitivo, ele é um trabalho exaustivo, porque a gente não para de pensar. Você pode vir de um dia inteiro de filmagem, onde você caminhou muito, está cansado, está com o corpo doendo, está com fome e quer dormir. Mas o desejo de ver o que você filmou é tão maior do que tudo isso, que você passa lá um tempão olhando. Ah, mas aqui a sombra não era isso que eu queria. E aí você começa o trabalho não abandona, porque a obra não te abandona também, eu acho. Hoje, isso aí é uma questão que para mim ela é assim, fundamental. Por quê? Porque para mim eu trabalho a dois, né? Que eu trabalho com o Albert, né? Que é meu parceiro na vida e no trabalho, e a gente conversa isso há anos. A gente está casado há 24 anos, há 24 anos a gente divide a vida e o trabalho. Então não tem ninguém que me conheça mais poeticamente do que o Albert. Porque às vezes ele vem, olha, esse livro aqui vai te interessar. Sem falar comigo, isso aqui, o que você acha disso aqui que ele estava filmando? Para mim eu estou dividindo uma autoria. Agora, por que ele nunca assinou comigo? Porque ele fala que faz o que eu mando. Se ele fala que ele não é o autor, o pensamento é meu, mas o portador do equipamento é ele. Né? As soluções técnicas a gente pensa junto. As soluções, a montagem da exposição, nunca montei uma exposição sem ser com ele, por exemplo. Claro que já montei, mas assim, a definição da montagem somos nós dois o tempo todo. O tempo todo a gente. Então eu sou dois, só que a autoria é minha. Mas eu sei que não é minha só. Mas enquanto ele não quer assinar, eu não vou forçar a assinar, porque ele tem uma para ele e ele faz o que eu mando. Então, tanto no campo da filmagem quanto da edição. Então, assim, essa questão da autoria para mim, ela é embaçada, né? Claro que o pensamento
eu entendo quando ele fala, né, que o pensamento é todo meu, mas a execução desse pensamento, isso é uma parceria, né? Dois momentos. Para mim, quando o trabalho está acabado, é quando eu digo, eu vi. Então, por exemplo, voltando aqui para essa exposição que a gente está, eu vi esses lugares, eu vi essa montanha, depois de horas, depois de 30 dias de observação e de trabalho, né, de registro. Para mim, eu entendo isso como um trabalho bem acabado, porque eu não separo a relação entre o que eu olho e o que eu registro, né? Agora, por outro lado, para mim um trabalho ele só está bem acabado quando não tem nenhuma sobra. Então, se é um corte, a escolha de um enquadramento específico, ele tem que estar sem nenhuma sombra pensando no caso das fotos que estão apresentadas aqui. Quer dizer, não tem nenhuma possibilidade de ser um ângulo no meio do caminho. Para chegar nesse formato daqui, a gente fez vários testes, porque não podia ficar no meio do caminho, porque o tempo todo eu tenho consciência que eu trabalho na beira do abismo. No final é montanha, é a água que mexe, é a folhinha que cai da árvore, é a sombra que aparece, quer dizer, tudo isso é uma facilidade enorme de derrapar. E eu acho que a escolha de estar o tempo todo num corte seco, preciso, no caso dos vídeos, uma extensão temporal, assim, que não estou interessada em exercícios de linguagem, nas possibilidades que o vídeo dá. Não estou interessada nisso. Realmente não me interessou nos efeitos da linguagem. Então eu acho que para mim o trabalho ele é bem acabado quando não tem sobra, ele ali, não tem nada mais. Não tem nada que vai desviar daquilo que me interessa. Essa para mim é a noção de um trabalho bem acabado. Eu acho que o trabalho está pronto no momento em que ele é apresentado. Ele está pronto. Pode ser que numa nova exposição dele, ele deixe de estar pronto e vire rascunho, e vire esboço, até que a gente chegue nesse momento. Eu acho que a gente chega no momento onde você se distancia dele. Ele está pronto. Então, para mim, isso aqui está pronto, agora. Porque eu me distanciei. Eu vi excessivamente, eu trabalhei excessivamente nele e ele está exposto.